E aí, pessoal, mais uma vez aqui com vocês no nosso curso de Ética e Cidadania, dando continuidade, né, no nosso plano de curso que está aqui para vocês verem. Nossa aula vai ser gravada hoje, né? Eu vim informado que as aulas seriam em tempo real, mas a gente sabe que existem alguns problemas, né, no ao vivo, e muitos alunos não estão conseguindo acompanhar o ao vivo. Então, gravado pelo menos vai ficar aí um bom tempo para que no futuro algumas pessoas possam ter acesso, e até os colegas de vocês também. Esse é o nosso plano de curso, que está no nossa sala de aula virtual, lá no Google Sala. Nele tem algumas coisas, né? A identificação, né? Os objetivos, nossos conteúdos, a nossa metodologia. E aqui o principal, né, nesse plano de curso é o cronograma. Hoje seria a aula 2, vai ser a aula 2, que vai falar um pouco sobre ética e moral, né, diferenciando um pouquinho aqui para vocês. Mais para frente a gente vai ver que os assuntos de ética vão ficando mais densos, né, mais profundos, a discussão vai se tornando uma coisa maior, e também tem um pouquinho de inserção de redação aqui, né. No meu pensamento, né, com a demanda dos alunos perante a redação é maior, então eu vou adaptar um pouco esse plano de curso que eu usei em outra instituição, em outra realidade, né? Então eu preciso adaptar para a nossa realidade, e a nossa realidade é de carência, né, de redação, e principalmente os assuntos relacionados à produção escrita, né? Eu vejo muita dificuldade nos alunos em escrever, em saber como iniciar uma escrita, né? Como argumentar, como é, se estruturar uma redação, né, sintaticamente. E essas são questões que não passam exclusivamente pela gramática, né? Como as regras da escrita, né? Como estabelecer o que é um parágrafo, né? Isso é uma coisa mais gramatical, mais específica da língua portuguesa, né? Então não é esse nosso interesse, pelo menos em primeira linha, né? Isso não quer dizer que a gente não vá corrigir esses pequenos desvios, né, gramaticais ou de concordância, enfim, que porventura possam acontecer durante o nosso curso. Mas o nosso foco principal é saber como é que dá o pontapé inicial, né? Como é que faz para escrever uma redação, como é que faz para me argumentar com clareza, né? Sabendo que durante o nosso processo de avaliação, né, lá no Enem, a gente não vai ter acesso antes ao assunto da redação. Então eu vou ter que estudar um universo de coisas. Olha, em primeiro momento seria o ideal, mas a gente sabe que humanamente isso não é possível. Então, no nosso curso a gente vai também dar uma mexida nisso daí, porque a gente vai ver autores, citações principalmente, que são universais, né? Que você consegue adaptar para uma série de assuntos, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, Hobbes, né? Hobbes vai falar que o homem é lobo do homem, né? O homem ele provoca a sua própria destruição, né? Isso numa redação pode estar vinculado a um monte de coisa, por exemplo, pode estar relacionado a uma questão ambiental, pode estar relacionado à questão do consumo, pode estar relacionado à questão da violência doméstica, da violência estrutural, enfim. Tudo isso está relacionado com o que o Hobbes estava falando em um determinado contexto, claro, mas que a gente pode sim vincular esse contexto à nossa realidade atual. Então, nosso plano de curso está aqui, eu vou adaptar melhor, vou colocar para vocês aí nas nossas próximas semanas, e nos nossos próximos encontros. Né? Aqui tem uma entrega de redação 30 do 5, né? Mas essa não vai ser a única redação que a gente vai produzir e vai corrigir junto. Né? A minha ideia é que a gente corrija, faça a redação o passo a passo junto, né? Vocês tenham um período de tempo de 3, 4 dias. Na segunda redação, vocês têm um dia para entregar. E nessa última redação, a gente consiga fazer em 1 hora, 30 minutos. Né? Que é o ideal, porque lá no Enem você não vai ter tanto tempo assim para fazer uma escrita. A nossa avaliação, que é a sua idade, participação individual no debate, né? É muito importante que vocês respondam os questionários que estejam lá e também façam tudo dentro do tempo, né? Mesmo que não seja o que você acha que está perfeito, mas pelo menos entregue o que você tem, que é muito importante para eu avaliar como é que você constrói o conhecimento, né? Como é que você articula o seu saber e coloca numa escrita. A apresentação da atividade também, como a gente tinha falado,
E por fim a nossa bibliografia, né? Que vai estar aí alguns manuais, né, de filosofia, como vocês podem perceber, são livros de nível secundário, nível médio, com exceção esse último livro do Aranha, que é mais sobre é mais um manual de filosofia mesmo, né? Essa bibliografia está adaptada, né, para o nosso público, porque a gente não vai trabalhar a ética na perspectiva acadêmica, né, como a gente vê na universidade. Não é essa a nossa intenção. A nossa intenção aqui é construir com o aluno uma perspectiva mais voltada para o Enem e principalmente para a redação, na articulação dos argumentos. Então vamos lá, não vamos perder tempo. Vou colocar aqui o nosso slide de hoje. Ampliada. Nossa, não sobe mais do que isso. Eita, tá. Tá aqui o nosso slide. Estou tentando subir a aba de apresentação para botar no modo exibição. Não sei se é possível. Acho que foi. Tá, vamos começar então. Lembrando que a nossa aula seria sobre ética e moral, vai ser sobre ética e moral mesmo, mas vai lá no final a gente vai fazer uma atividade escrita, né? Vou passar já um pouquinho de redação para vocês já irem se familiarizando. Vamos definir primeiro o que é ética, né? Ética, tá aí o conceito para vocês podem escrever, mas é o estudo, a reflexão acerca das regras morais, né? Tradicionalmente entendida como um estudo ou uma reflexão sobre os costumes ou sobre as ações humanas, né? Costumes e ações humanas, isso tem a ver com moral. Então a ética é a área da filosofia que estuda a moral, que reflete sobre os valores, né? Vamos pensar, por exemplo, na situação feminina, né? Foi um valor no que foi muito valorizado lá no passado, que as mulheres deveriam ser donas de casa, né? Isso é um valor moral. A ética vai de contra isso, né? Algumas correntes éticas, né? Os grupos feministas, por exemplo, né? Vão argumentar que essa estrutura social ela não é natural, que esse valor construído está em cima de um valor machista, patriarcal, que está vinculado a uma coisa que é ultrapassado para a nossa época, né? Então isso seria a ética, né? A reflexão sobre esse valor. Temos aqui algumas definições de ética, né? Disciplina de filosofia que tem por objetivo de estudo o julgamento do valor na medida em que este se relaciona com a distinção entre o bem e o mal, tá? A ética é a teoria ou ciência que estuda o comportamento moral dos homens em sociedade, né? Essa é uma definição mais do período moderno, né? Hoje a gente, pelo menos particularmente, eu também concordo, que a ética não é uma ciência, galera. E ciência precisa de uma experimentação, né? Precisa de um acompanhamento empírico, né? Vou te dar um exemplo. Pensa que para fazer um remédio, o sujeito lá, farmacêutico, químico, não sei, quem porventura vá fazer esse remédio, há vários sujeitos que podem fazer um remédio, né? Mas que durante o seu manuseio ele faz uma série de experimentações, né? Ele pega o elemento A, o X, o B, né? Vou dar um exemplo aqui, olha, para vocês saberem que eu não tenho conhecimento nenhum desse tipo de ciência, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui bem rasteiro, tá? Pensem que está misturando hidrogênio com, não sei, chumbo, né? Vai sair alguma coisa. E esse procedimento, essa experimentação caracteriza o que é ciência, né? Na ética, eu não preciso experimentar uma coisa para saber refletir sobre ela, né? Eu posso observar, claro, tem base na experiência, tem base na realidade, mas eu não preciso necessariamente viver aquela realidade para saber julgar determinado valor, né? Vou te dar um exemplo. A gente não vive na Arábia Saudita, a gente não vive no Iraque, mas a gente cria valores sim sobre o que a gente acha sobre a moral, né? Sobre os costumes, os valores lá no Oriente Médio, né? Como que a mulher é tratada, como a mulher tem uma função social diferente do que a nossa sociedade, né? Que o homem pode, por exemplo, ter mais de uma mulher.
E isso tá dentro da ética, né? Porque a gente reflete sobre os valores de uma determinada cultura, né? Gente, notadamente que isso não é errado. Você pode refletir sobre valores, costumes de culturas diferentes, né? Até aqui dentro do Brasil mesmo. Você pode discutir os valores dos indígenas, por exemplo. Mas isso não pode cair na concepção etnocêntrica, né? Que é você pegar a sua cultura como a possuidora da verdade, a possuidora do ideal, do belo, do sublime, e dizer que tudo que está diferente disso é errado, que esse valor que você tem é universal, né? Kant é um filósofo que vai tratar desse universal. A gente vai ter a oportunidade de ler ele com mais profundidade, mas eu vou logo te dizendo, caindo por terra isso, que é uma ideia que a antropologia, né, o pessoal da sociologia, trabalha muito sobre isso, que é a questão do valor, né? Como a gente coloca a nossa visão de mundo como a universal, como a verdadeira. E isso tem relação com a ética. Você não pode fazer esse movimento. Principalmente você que vai fazer uma redação, né? De repente, a tua concepção política, ideológica, te impeça de criar uma reflexão maior sobre determinado assunto, né? Então você vai colocar na sua redação valores pessoais, valores até contra uma concepção que já é dos direitos humanos, né? Com relação ao racismo, à homofobia, né? Então, esses valores pessoais, eles não devem estar na redação e principalmente na reflexão sobre a ética, né? O sujeito que vai fazer uma reflexão ética tem que ter em mente o contexto da sua reflexão, né? Por que as mulheres são tratadas desse jeito lá na Arábia Saudita? Será se existe um valor por trás disso? Será se a aceitação dela quanto a esse papel também não faz parte daquela cultura? Então, enfim, é uma N coisas, né, entre essa reflexão e a realidade. Bom, vamos passando aqui. A ideia de bem, tá? Bem e mal. O bem seria tudo que é bom, justo, agradável, conforme a moral, tá? É errado roubar? Na nossa concepção moral acredito que na de vocês também. Então, logo, essa ação não é moral, então não pode ser bem, tá? O bem é a finalidade da ética, tá? Eu faço uma reflexão sobre aquele valor. Será se é errado beber? Tá, é errado. Então, logo, o bem é não beber para dirigir. Então, o bem é a finalidade da ética, né? Eu faço essa reflexão para fazer o que eu acho certo. Ética é a valorização e utilização no dia a dia da moral. Tá ok. Vamos passando aqui. Gente, se eu estiver falando muito rápido, muita coisa, vocês pausam, voltem, ouçam de novo, tentem ler no slide, tá? Porque a gente vai lembrando das coisas, a gente vai falando aqui. E às vezes parece que tem muita coisa, mas no fundo, o que eu estou falando aqui tem a ver com o que vocês estão vendo aí, tá? Moral. Moral é o conjunto de normas, regras, baseadas nos costumes e nas tradições de cada sociedade, em determinado tempo, segundo os preceitos socialmente estabelecidos pela própria sociedade ou por determinado grupo social. Vamos lá. Vamos pegar esse conceito aqui. Determinada sociedade. O que quer dizer isso? A sociedade brasileira tem valores, costumes e regras diferentes da sociedade africana, que tem outros valores, outras normas e regras. Tá até errada essa comparação, porque a África não é um país, é um continente. Vamos pegar outra comparação então. A sociedade brasileira é diferente da sociedade argentina. A sociedade paraense é diferente da sociedade paulista. Enfim, a tradição cultural daquele determinado povo faz com que eles criem valores e normas e regras que estão no dia a dia. E isso é a moral. A moral também, para ela existir, ela precisa existir em um determinado tempo, né? Então, a moral de hoje no Brasil é diferente da moral do Brasil do período colonial. Assim como a moral dos Estados Unidos durante a Revolução Americana é uma moral, e a moral de hoje é outra, tá? Então, a moral, como sendo ela é um produto cultural produzida pelo homem no tempo, não? Então, necessariamente, a moral vai passar por reflexões, por mudanças, né? Quem provoca essa mudança é a ética, porque a moral é um costume. E a ética é reflexão sobre esse costume, não? Então, quando uma ética se estabelece entre várias pessoas
e essas pessoas estão um determinado tempo em um determinado lugar, elas vão provocar uma mudança na moral, né? Eu já te dei um exemplo aqui da mulher. Quando várias pessoas refletem filosoficamente, eticamente, sobre aquele valor, aquele paradigma, aquela moral vai cair por terra e a gente vai formar uma nova moral, onde a mulher vai ser valorizada e vai assumir outro papel social. Vamos passar aqui. Gente, uma pergunta que sempre cai, uma pergunta que sempre me fazem sobre esse assunto é em relação à moral particular. Gente, não existe moral particular, a minha moral ou a sua moral. Existe a moral do nosso grupo social, da nossa sociedade, tá? Evidentemente que as pessoas vão desenvolver valores individuais, mas quando a gente pega esse valor individual e parte para a rua, para a sociedade, a gente vai ser julgado. E quem faz esse julgamento, essa regra é a moral, tá? Moral e ética. Aqui nesse slide, o autor está tentando mostrar como é que a gente faz algumas ponderações diferenciando ética e moral, ou até estabelecendo relações, né? No centro da ética aparece o dever, a obrigação moral, conduta e correta. Beleza. Não é correto afirmar que exista uma única moral e sim várias. Já te disse, né? Existem vários grupos sociais que estabelecem tipos de moral diferentes, né? Então a gente tem valores, culturas diferentes, pois ela muda de acordo com a cultura de uma determinada sociedade. Para os muçulmanos, é honroso ter mais de uma pessoa. Já os países católicos pregam a monogamia, casamento único. Agora tu pode pensar assim, Lucas, mas eu conheço muita gente que é casada e trai. Esse sujeito está dentro dessa moral, mas ele não concorda. Isso seria um valor ético? Evidentemente que sim, tá? Se eu tô com uma pessoa e de repente eu reflito que aquela relação não me sustenta enquanto pessoa, no sentido de relacionamento, né, com o social, né, eu vou procurar outra pessoa, e isso parte de uma reflexão, tá? E também, claro, de fatores fisiológicos mesmo, tá? Pensem que por uma pessoa transgredir um valor moral, às vezes pode ser necessidade, às vezes pode ser um instinto, às vezes pode ser algo produzido culturalmente, tá? Mas isso parte sim de uma reflexão, porque antes do sujeito pegar uma arma e roubar por necessidade, entre muitas aspas, tá? Ele pensou em N questões que a ação dele poderia acarretar, mas ele pensou e ele escolheu aquela vida. Tá. Também tem relação com isso, né? Quando um homem transgride, por exemplo, um relacionamento monogâmico, a moral, pelo menos do grupo social masculino e até feminino por muito tempo, perdoou esse tipo de ação, né? Então, a nossa moral, a nossa conduta sobre determinado grupo social era de aceitação, é diferente da transgressão, né, desse relacionamento por parte feminina, que nunca foi aceito e nunca, até hoje, sofreu modificação, né? É algo a se pensar, né? Se essa moral, a moral da sociedade brasileira, é passiva à aceitação que o homem possa ter mais de uma relação, né? Isso aí a gente precisa fazer uma reflexão ética, né? Senão a gente vai ficar aqui no senso comum e a gente precisa ver para além da nossa opinião, aos autores, né? Vislumbrar a sociedade de modo geral, para pensar melhor. Vamos avançando aqui, galera. Aqui uma foto que retrata bem aquela questão dos valores, né? Gente, deu uma travada aqui, não acredito. Tá. Agora. Isso aqui é um enterro, galera. Esses dias eu tava vendo o jornal, né? E aí eu tava, acho que foi em Manaus, tava vendo, que eles estavam criando valas comuns, né, para enterrar as pessoas, né. Na nossa sociedade, a gente tem um valor moral, cultural, muito relacionado à religião, que as pessoas elas precisam, após a morte, né, ter um lugar protegido e discriminadamente seu. Então, a vala comum tirava essa possibilidade, né, já que a pessoa era enterrada junto com um monte de gente. Enfim,
é um valor moral que existe, né? Evidentemente que eu não vou querer que um parente meu seja enterrado dentro de uma vala pública, dentro de um... Enfim, por N questões culturais, né? Que eu já tinha falado para vocês, que forma a moral. Mas aqui a gente tem outras sociedades que tem outro tipo de relação com a morte, né? Tem um vídeo circulando, por exemplo, né, de algumas pessoas lá na África celebrando, né, a passagem, o rito, né, uma pessoa para um mundo superior, né? Acho que virou até um meme, inclusive, mas a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Como é que eu vou tratar a cultura do outro, né? Eu fico satirizando, eu fico rindo, enfim, eu fico pensando se fosse essa prática fosse de repente contra esses grupos sociais que estão rindo agora. Se fosse o contrário, né? Como é que a gente ia responder a isso, né? Mas eu acredito que eles também não se sentiram ofendidos, né? Vi uma entrevista deles, enfim, algo que está resolvido, né? Algumas perguntas éticas aí, galera. Olha, especificamente, né, sobre esse caso da África, esses povos de matriz africana, de religiões, que a gente chama de religiões tradicionais, eles celebram a morte como se fosse uma passagem, né, uma transgressão para outro mundo, um mundo superior que a pessoa vai, enfim, descansar. Vocês vão ver muito isso, quem tiver a oportunidade de ver o Pantera Negra, que é bem bacana, né, esses valores culturais, como é que eles criam essas relações, é bem bacana mesmo. A gente vai ver, não lembro, eu acho que é o pai lá do Pantera Negra, ele morre, né, no filme. Não sei se é no primeiro no Pantera ou se é no filme dos Vingadores, mas ele morre, né? Aí ele também tá no Rei Leão, né? Esse processo. Mas ele morre e esse antepassado dele volta para falar com ele através de sonhos. Esse antepassado dele que alimenta ele, né? Então, para essas comunidades africanas, a minha ligação com Deus, com o transcendente, tem relação com os meus antepassados, né? Então eu tenho que respeitar meu pai e minha mãe. Todo dia que eu puder ir celebrar a vida dele lá no outro mundo, eu tenho que fazer isso, né? Essa pessoa que morreu vai ter o mesmo valor transcendente lá em cima. Então, se o cara era rei aqui na Terra, lá em cima ele também vai manter esse mesmo status social. Então, isso é muito bacana, né? Como vocês conseguem ver que a religião também forma valores. Evidentemente que a religião tem um certo aspecto cultural, né, que a gente pode sim refletir eticamente, mas que a religião em si ela não admite reflexões, né, mudanças de paradigmas. Por mais que a gente saiba que a religião mudou muito ao longo do tempo, né, o catolicismo do período medieval não é o catolicismo de hoje, não é o cristianismo de hoje também. Então é algo a se pensar também, tá? Algumas questões sobre ética, né, algumas perguntas que a ética faz. Isso é correto, né? Isso é justo? Esta prática está de acordo com o bem comum? Dizemos então que a pessoa é ética, pois tem caráter e boa índole? Gente, isso é muito difícil, tá? A ética é segundo o seu parâmetro de reflexão, né? Vou te dar o exemplo do cara que rouba de novo, né? Para o grupo social dele, o que ele está fazendo é normal. Então é eticamente correto, tá? Lá, as pessoas que estão lá junto com ele não estão julgando o caráter dele ou a índole. Então, essa última afirmação ela cai por terra, tá? Porque a ética depende de reflexões individuais, né? Que também tem relação com o grupo social que você convive, né? A ética do cara que de repente está roubando um dinheiro público, para ele aquilo que ele está fazendo é correto. Porque, sei lá, ele quer uma reparação histórica, uma reparação monetária, né? Porque o que ele trabalha não é, o que ele ganha não é suficiente, enfim, são algumas questões que a gente pode discutir. Vamos diferenciar, que já diferenciamos bastante isso aqui, gente. Então, vai ser bem rápido, tá? A ética ela é permanente, a moral é temporal, tá? Por que a ética é permanente? Porque a gente reflete toda hora sobre determinados valores, né? Às vezes teu pai, tua mãe manda tu fazer alguma coisa, mas tu sabe que aqui, tu para pensar que aquilo não é certo. Então, a ética é uma coisa permanente do homem porque o homem reflete toda hora, tá? Alguns mais, outros menos, tá? Mas em algum momento na vida alguém vai refletir. A moral é temporal porque ela pode mudar de acordo com a mudança da cultura, de acordo com as reflexões que o homem produz. A ética ela é um princípio, a moral é um dever, deve ser vista de acordo com as condutas específicas, tá? A ética ela é um princípio porque ela tem relação
com valores individuais, tá? Ela é um princípio individual, ela é uma coisa elementar que faz parte de toda a razão humana, né? Todo homem tem esse tipo de ação reflexiva. A moral não. A moral ela depende especificamente do lugar, do tempo que você está vivendo, né? Hoje, por exemplo, já é mais aceito uma pessoa ter tatuagem, né? Moralmente, né? A regra da sociedade. A sociedade não vai te julgar tanto, né? Mas, por exemplo, numa cultura indígena, isso aí é normal, né? Então, a ética ela precisa ser vista de acordo com as condutas específicas do contexto e do indivíduo. A ética ela é filosófica, porque ela exige reflexão. Toda ética é filosófica, porque a gente está refletindo e mudando. A moral é cultural, tá? É dos valores que você pega da sua religião, da sua família, da sua, enfim, seu grupo social, N coisas, tá? A ética ela é uma teoria, porque a gente está refletindo e criando idealizações na nossa mente, no nosso subjetivo. A moral é prática, tá? Eu exerço a moral a todo momento, né? Eu respeito você, eu deixo de fazer alguma coisa, tudo mais, mas evidentemente que eu preciso de uma para essa prática existir, precisou de uma teoria antes dela. E a todo momento o homem está teorizando se aquilo é correto ou não. Esse assunto aqui de liberdade, gente, eu vou passar, porque isso aqui vai ficar para a próxima aula. É uma aula a mais, algumas concepções de alguns filósofos. Está no nosso plano de curso, né? Ter essas aulas mais no futuro. Aqui é uma reflexão, né, do último slide. Um bom mecânico pode ser um bom juiz para analisar um caso de mecânica, mas uma pessoa que tem conhecimentos gerais pode ser um bom juiz sobre diversas coisas, tá? Isso aqui tem relação com o multiculturalismo, tá, gente? É aquilo que eu falei para vocês, parar de olhar para o nosso umbigo e ter um conhecimento abrangente, um conhecimento geral, tá? Porque eu possa fazer o máximo de julgamento, máximo de aprimoramento do meu julgamento, melhor. E isso tem relação com o que a gente se permite ver ou ouvir, né? Então, é bem interessante isso daí. Vou dar um take agora no nosso vídeo e vou cortar para a nossa redação, que é que a gente vai produzir hoje. Aqui, pessoal, a segunda parte da nossa aula, que é sobre redação. Aqui é um exemplo de uma redação nota 1000, disponibilizada no site Brasil Escola. Tem outras redações que quem tiver oportunidade de pesquisar no site, fiquem à vontade, é muito bacana. E aqui eu chamo a atenção, né, como é que é construída a estrutura da redação. A redação e qualquer coisa que você esteja escrevendo academicamente, ela precisa estar estruturada em parágrafos, tá? Você não pode escrever um texto corrido, gigante, como eu recebi no cursinho. E esse é um erro que você não pode cometer sob hipótese nenhuma, gente. Todo argumento, toda a construção lógica precisa estar amparada em parágrafos, tá? Se você mudar de assunto, se você iniciar uma nova ideia, você tem que começar um novo parágrafo. Aqui eu vou chamar a atenção também para essa estrutura, tá? Como é que a pessoa, essa é uma redação nota 1000, como a pessoa construiu ela a partir da introdução, né? Na introdução, chama atenção aqui, ó, como ela articula, ela já começa com uma citação. Aristóteles, grande pensador da antiguidade, defendia a importância do conhecimento para a obtenção da plenitude da essência humana. Para o filósofo, tarará, tarará, tá. A introdução é bacana a gente ter uma citação, tá, gente? Também é importante, durante o desenvolvimento, né, você ter uma ideia clara a partir de algum argumento, de algum dado científico, de algum filósofo, de algum sociólogo, algo que sustente a sua ideia, tá? Na introdução, você deve, preste atenção, você deve se posicionar perante o problema, tá? Você tem que colocar a sua opinião, gente. Mas colocar opinião não quer dizer que você vai ter o senso comum disponível. Como assim, Lucas? Pense que você vai começar a redação. E o Lucas falou que você tem que colocar a sua opinião. Aí você vai começar assim, eu acho que isso, isso, isso. No Brasil, isso, isso, isso. Para mim, isso, isso, isso é errado para mim. Gente, não é assim que a gente começa e constrói um argumento, tá?
Todo argumento, primeiro, precisa estar embasado em algo. É claro que existe o seu lado pessoal de escolher a sua fonte para explicar algo, né? Se você concorda, você vai procurar fontes que te dão amparo para isso. Se você discorda, você vai dar fontes que atacam aquele problema, né? Então você vai começar, é importante você começar com uma citação, com uma ideia, com alguma coisa que te dê um amparo legal para te desenvolver a tua ideia, tá? Nesse contexto, bem aqui, ela vai começar a destrinchar isso, tá? Ela vai começar a se posicionar. E é importante dizer para vocês que a gente precisa de um tópico frasal, que é o posicionamento do autor perante o problema, tá? Na introdução você vai apresentar o problema, trazer a sustentação do problema, do seu posicionamento, se posicionar e deixar um gancho para o próximo parágrafo, que é onde você vai desenvolver a sustentação dessa introdução. A partir, de novo, de um dado científico, de um filósofo, de alguma coisa que de fato te dê um amparo, tá? Aqui eu chamo a atenção, ela vai falar aqui, ó, escrita pelo filósofo G.C. Souza, tá? Que é um brasileiro. A sustentação da ideia dela, que é o que ela acha, o que ela concorda, está sustentado nesse cara aqui, no G.C. Souza, tá? No outro parágrafo, gente, ela não vai continuar falando do G.C. Souza, né? Claro que não. Como ela iniciou um novo parágrafo, ela vai ter que dar mais sustentação ainda. O segundo parágrafo vai ser a segunda parte dessa argumentação. E aqui ela vai sustentar em outro sociólogo, filósofo, que é o Karl Marx, que também sustenta a ideia dela, tá? E por fim, prestem atenção também, gente, nos conectivos, tá? Olha lá, de início, Aristóteles, olha, tem vírgula, bacana. Como consequência, tá? Esse conectivo, a gente não começa do nada. A gente começa com conectivos, tá? Para se tornar o texto coerente com isso. Portanto, né? E aqui, nesse último parágrafo, que muitos alunos não sabem, vão fazer o Enem, é que a gente precisa também criar uma solução para esse problema, tá? Não pode ser senso comum, gente. De novo, tudo que você fizer, tudo que você sustente, precisa estar embasado em algo na realidade, num dado científico, em algum filósofo ou sociólogo, enfim. E também você precisa indicar qual vai ser a resposta desse problema, né? A partir da sua solução, qual vai ser o resultado? Qual vai ser a resposta que a sociedade vai dar para isso, tá? Outro fator que está tirando muita nota da galera na redação que eu venho corrigindo, que eu venho observando em relação à argumentação, é claro, que eles não indicam quem é que vai fazer a sua ação, tá? Se eu vou diminuir, se eu vou, olha, vamos dar uma lida aqui no dela, só para ficar claro isso. Portanto, fica evidente a importância do cinema para a construção de uma sociedade mais culta e a necessidade de democratização desses recursos, tá? Nesse âmbito, cabe ao Ministério da Educação promover, olha lá, ela indica quem é o agente que promove a ação que ela quer, tá? Você precisa fazer isso, você precisa deixar claro isso aqui. E no final ela vai dizer o resultado, tá? Desse modo, o cidadão brasileiro poderá atingir a condição de plenitude e essência prevista por Aristóteles, destacando-se logo das outras espécies de animais, através do conhecimento da cultura. Perfeito, tá? Então você vai precisar indicar quem faz, como faz e qual é o resultado disso, tá? Gente, isso aqui parece muito louco e muito grande, tá? E vocês, para ter noção, vocês vão precisar escrever isso aqui em 30 minutos. Então é claro que a gente vai precisar ter argumentações que sustentem as nossas ideias, que dê suporte para o que a gente pensa, né? Para a gente ir para uma redação de forma não zerada, tá? Lá na redação vai ter um suporte, né? Que a gente vai chamar de um texto que fomenta as ideias, né? Os textos motivacionais, mas você não pode copiar de lá, gente. Não pode, não pode, senão você vai perder pontos por causa disso, tá? Você precisa ter um repertório cultural, um repertório social muito rico para escrever uma redação com base em dados, com base na realidade, tá? E aí, claro, a gente também tem as questões gramaticais, que eu não vou tratar tanto, já falei para vocês, não sou professor de português, sou professor de história e de filosofia. Já trabalhei sim com a área de linguagem, no movimento interdisciplinar, mas não é nosso foco. Vou dar para a professora de redação corrigir a parte gramatical e vou me focar na parte dos argumentos, tá? Que é o que eu estou vendo que vocês têm dificuldade, né? Como começar, como se posicionar. Vou também mostrar aqui para vocês outros exemplos, gente, porque às vezes parece chato isso aqui, negócio de citação, negócio de, enfim.
Eu vou ajudar vocês, já falei para vocês, vou mostrar para vocês umas citações universais que vou dar para vocês usarem em várias situações. Aqui a gente vai ter um exemplo bacana, essa é uma redação nota 1000 também. A autora Isabel ela vai começar assim, ó. Em O Jogo da Imitação, o personagem Alan Turing prejudica o serviço da Alemanha nazista quando consegue decifrar. Olha lá, ela começa com um filme. Isso é repertório sociocultural, tá? Você pode começar com uma música, você pode começar com o começo, a citação de um livro, né? Falando de um livro, enfim. O Enem tá querendo saber principalmente como é que você articula, né, esse argumento. Olha aqui, ó, no livro 1984 de George Orwell é retratado um futuro distópico. Olha lá, ela começa apresentando o tema a partir de um livro, a partir de um filme, a partir de um filósofo, depois se posiciona, apresentou, bacana, legal, deu a sua opinião de maneira pautada, claro. Depois, o que ela vai fazer? Começar a desenvolver a sustentação da introdução, né? Tudo que vier abaixo da introdução tem que sustentar ela, tá? Se você se posicionou contra aquele assunto, agora você vai me provar como é que você chegou nessa ideia, tá? Como é que você me convence que aquilo que você está falando é de verdade algo a se pensar, na verdade algo que precisa mudar e que você tem razão na sua argumentação. Aqui uma redação nota 0, tá? Só para a gente ter um parâmetro do que você não deve fazer. Eu vou ler aqui o começo. Ó. Não é de hoje que o Brasil é alvo de imigrantes ilegais. Não é a primeira e não será a última vez que isso vai acontecer. Porque o Brasil é um país muito extenso, tá? Já tem os erros gramaticais aí, nós não vamos pautar nisso, tá? Fica difícil o controle dos imigrantes que acho que Avon, que procuram de uma oportunidade entrando, tentando mudar de vida à procura de trabalho, tá? É evidente que aí há erros gramaticais que fizeram a pessoa perder ponto, tá? Mas a argumentação dele não é clara, não está pautada em nada, está pautada apenas numa opinião particular e isso configura senso comum. Vou chamar a atenção para outra coisa, galera. Um outro erro muito comum numa redação. A pessoa se expressa como se ela estivesse falando, tá? Não é de hoje, ou eu acho, pra mim, é assim. Eu já peguei uma redação que a pessoa escreveu assim, aí pontinho, pontinho, reticência, né? Assim, e eu acho que isso aí era sobre desperdício de água, né? Não deve acontecer. Gente, a argumentação, o posicionamento, ok, existe, tá? Mas você não está me dizendo por quê. Segundo, você parece que você está falando, tá? Isso é marca de oralidade. O cara que vai corrigir a tua redação vai pensar que você não domina a norma culta da língua portuguesa e isso é uma competência que a redação te exige. É legal, bacana. Qual é a nossa atividade a partir de agora, tá? A partir da nossa aula, a partir do que a gente falou sobre ética, cultura, você vai selecionar um problema ético, reflexivo, que você tenha como ponto de partida para você pensar uma redação. Como assim? Vou te dar um exemplo. De repente, você não concorda com o valor moral que as mulheres, por exemplo, né? A questão da discriminação racial, né? Você vai escolher algum tema, algum problema que você enxergue no seu contexto social, vai refletir eticamente se aquilo é correto, vai se posicionar e vai começar a escrever redação. Essa primeira redação, vocês vão me entregar até domingo. Por que vocês vão me entregar até domingo? Porque vocês vão ter o empenho de pesquisar de novo as fontes, as citações universais, tudo mais, para vocês terem um repertório, para no futuro vocês souberem, né, como é que vocês vão articular um argumento, né? Vou mostrar aqui para vocês. Tá. E aqui é a nossa estrutura dessa redação que vocês vão entregar. Vai ter introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a proposta de intervenção vai valer de 0 a 1000. Que mais, gente? Essa é a primeira redação que a gente vai fazer. Eu vou entregar o parecer para vocês. E também, no futuro, a gente vai
Na próxima aula, a gente vai dar segmento no conceito de liberdade, né, de ética, e na próxima aula a gente vai fazer outra atividade, a gente vai fazer passo a passo junto, né, como é que vai fazer já com a resolução da redação de vocês, dessa que vocês vão entregar, e partindo desse princípio, já trabalhando as dificuldades de vocês, bacana, legal, porque a turma é pequena, então tá para fazer isso legal. E é isso, gente. Qualquer coisa, deixem os comentários aí no nosso vídeo. Com as dúvidas, me procurem se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês precisam de orientação para citação, para alguma coisa que porventura vocês tenham dificuldade. E a partir, pensem de novo, qual é a nossa tarefa a partir de hoje, gente? Pensar no problema. Quando eu penso num problema, eu já estou refletindo eticamente, tá? Uma coisa que você enxerga no seu contexto social, que seja um problema, que você não concorde, que você acha aquilo estranho, comece a escrever sobre esse problema, tá? Desperdício da água, a questão feminina, a questão do racismo, a questão do Estado ser laico, né? Da interferência da religião no Estado, questão política, enfim, há N coisas que a gente pode pensar aí, bacana, legal. E, de novo, bora sair do senso comum, galera. Bora começar a pensar na filosofia, na ciência, né? E não precisa ser chato, não, gente. Tem várias coisas aí. Tá aqui uma pessoa que tirou 1000 falou do filme, do jogo da imitação, um filme muito bacana. Então, se vocês tiverem a oportunidade também de estar em acesso a esses produtos culturais, eu recomendo. Gente, eu vou me despedindo de novo. Estou aberto para as perguntas. E a gente se vê no nosso próximo encontro, terça-feira, né? Acredito que pela manhã, tudo bem? Ou no sábado, né? Então, uma coisa que a gente vai conversar no grupo vai depender de vocês e também, claro, da minha disponibilidade. Que a gente tem outros compromissos, bacana? E é isso, galera. Vou me despedindo.